A paz do Senhor. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor. Graças a Deus. Estamos muito gratos por estar aqui com os irmãos nesta manhã e tendo a oportunidade de servir ao Senhor Deus esta manhã. Eu quero ler uma palavra com os irmãos, livro de 1 Reis, Primeira Reis de Israel, capítulo 17, e no seu verso 1, quero ser grato a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado esta manhã. Ser grato a Deus pela vida do nosso pastor presidente, por essa oportunidade, e dizer que já ouvimos Deus falar, sentimos a presença de Deus, ouvimos Deus usar o pastor Pedro, com uma palavra e com uma boa experiência de vida. Que Deus possa o abençoar também grandemente a todos os irmãos esta manhã. Vamos ler o que diz o texto, 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. E Elias o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: como vive o Senhor de Israel, e que diante o qual me ponho de pé, não haverá orvalho e nem chuva neste ano, senão segundo as minhas palavras. Verso 2: e a palavra do Senhor veio a ele dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, oculta-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que ali te alimente. E assim ele se foi, e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. Verso 7: e sucedeu depois de um tempo, que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Meus irmãos, seremos muito breves esta manhã, mas tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para a gente esta manhã, pois o texto que lemos é um texto muito conhecido, se assim posso dizer. É um texto bem lembrado por todos nós, que costumadamente lemos a palavra de Deus, pegamos por base o livro de 1 Reis, capítulo 17, e os seus versos a seguir. Ao tratar desse texto, vamos se lembrar de quem está governando neste período, sendo um dos governadores de Israel, conhecido como Acabe, que o texto ele nos mostra, e ele fica tão pouco conhecido como um dos piores reis que governou sobre Israel. E a Bíblia conta alguns dos erros que Acabe ele cometeu enquanto ainda estava no seu reinado. Em um dos erros cometidos, a Bíblia inicia contando a sua história, que ele deixa de viver o que Deus tinha para ele,
e entra nos pecados de Jeroboão. Um dos pecados que Acabe comete, ainda governando Israel, é casar-se com uma mulher conhecida por nome de Jezabel, uma mulher cruel, uma mulher que não queria ser uma mulher de casa, mas queria ser uma dominadora de um trono que não era dela, ao ponto que ela faz que o seu companheiro virasse as costas para Deus e construir em Samaria um altar para Baal, sendo que Acabe conhecia a Deus, os princípios de Deus, até porque para reinar sobre Israel era normal conhecer que Israel tinha um dono, Israel tinha um Deus, Israel tinha alguém que estava sobre Israel, e para governar Israel, ele entendia de Deus que livrou o povo da mão de Faraó, em que estabeleceu e colocou Israel de pé. Acabe conhece esse Deus, Acabe sabe que Israel tem dono, mas a Bíblia diz que ele constrói um altar para Baal em Samaria, e em Samaria eles estão servindo ao Deus de Baal, e a Bíblia diz no capítulo 16 e no verso de número 34, que Acabe está fazendo isto para provocar uma ira diante do céu, e nós sabemos disso, que toda ira que é voltada para o céu, tem um dia de começar, mas também tem um dia para terminar, e parece que Deus está olhando do céu, e Ele está já para dar um basta nisso, e o que a gente entende no texto é, será que Deus não está vendo que Acabe está fazendo isto só para provocar o céu? E por que é que Deus não faz nada? Por que é que Deus não dá um basta em Acabe? Por que é que Deus não coloca Acabe no seu devido lugar? Será que Deus ele não está vendo? Irmãos, entenda uma coisa, Deus pode até não falar, mas Ele está vendo. Deus pode até não agir na hora, mas Ele está vendo. Deus pode até não colocar a mão na hora, mas Ele está vendo. Pregador, e por que é que não fez? Porque ainda não chegou a hora. Pregador, por que é que ainda não estendeu as mãos? Porque ainda não chegou a hora. E o que me chama a atenção é que Deus é tão paciente que vai dando corda para Acabe, ao ponto que Deus resolve lhe enviar um profeta. E o texto que lemos, o início é assim: e era Elias o tisbita, um dos moradores de Gileade. Eu acho isso muito interessante, porque nos versos anteriores, nos capítulos anteriores, não nos conta a história de Elias, mas a história de Elias se baseia em apenas alguns versos que temos. E era Elias o tisbita. A expressão tisbita aqui é de um lugar talvez um pouco desconhecido. Tisbe, um lugar talvez desvalorizado, mas o que me chama a atenção é que Deus pega alguém de um lugar tão desvalorizado para profetizar para um rei. É só Deus que pode fazer essas coisas. A Bíblia diz que Elias se levanta, e se levanta com uma palavra de Deus. Ele se aproxima de Acabe e diz: Acabe, não vai chover, e nem orvalho vai cair na terra, segundo as minhas palavras. E isso me chama a atenção, porque a história da Bíblia diz que tudo que Elias está dizendo aqui, ele está envolvendo Deus em sua profecia. Quando Elias diz: não vai chover, e nem orvalho vai cair na terra, segundo a minha palavra, Elias envolve Deus quando ele diz: a primeira palavra vem de Deus. Por quê?
Porque só Ele que pode fazer que não caia chuva do céu, só Ele que pode fazer que orvalho não caia sobre a terra. É por isso que Ele dá um jeito de envolver Deus em sua profecia, ao ponto de dizer: não vai chover, e nem orvalho vai cair na terra, segundo a minha palavra. Primeiro a palavra é dele, mas segundo é a minha palavra. Primeiro quem faz é Ele, mas segundo a minha palavra. Primeiro quem faz e ordena é Ele, mas segundo a minha palavra. Sabe o que me chama a atenção? Elias dá um jeito de envolver Deus em sua profecia. Pregador, o que é que você quer dizer com isto? Tem muita gente profetizando e não está envolvendo Deus na profecia. É por isso que às vezes não acontece. Elias diz: não, eu até vou profetizar, mas só vai acontecer se Deus estiver na profecia. Essas coisas só vai andar se Deus estiver na profecia. Tratando disso, eu me lembro de Ezequiel, capítulo de número 37. Foi a mão de Deus que te levou para um vale de osso seco. Quando ele chega lá, ele recebe uma palavra de Deus, e Deus diz a ele: poderão viver esses ossos? Ezequiel é tão inteligente, mas tão inteligente, que ele para e diz: espera aí, foi a mão de Deus que me trouxe, e Deus está me perguntando: será que pode viver esses ossos? E logo ele diz para Deus: só o Senhor o sabe, só o Senhor o sabe. Aí sabe que Deus responde para ele: então profetiza. Sabe o que me chama a atenção nesse texto, gente? É que é a mão de Deus que leva ele, mas mesmo assim ele envolve Deus na sua profecia. Sabe o que está acontecendo com a gente? É que a gente quer ganhar nome, ou quer voltar no dia seguinte. Aí a gente diz: não, o camarada está errado, mas a nossa profecia vai dar certo. Deus está contigo, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Enquanto isso, Deus está dizendo: as coisas não funcionam assim. Enquanto você não me envolver na profecia, não vai dar certo, as coisas não vai andar. É preciso colocar Deus no negócio. Segundo as minhas palavras, não vai chover, e nem orvalho vai cair na terra. Gente, Elias está prestes a perder a vida. Elias não está falando para qualquer um, não. Ele está falando para um rei. Não vai chover, e nem orvalho vai cair na terra. E sabe o que me chama a atenção no texto? É que Deus não se manifesta. Elias está quase para perder a vida, mas Deus não se manifesta. Deus só vai se manifestar depois que ele profetiza. Aí Deus vem e diz assim: Elias, vai-te daqui. Deus não chega dizendo: Elias, fica tranquilo, né? Ele chega e diz: vai-te daqui. Vai se esconder, rapaz. Esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e eu já dei ordem para que os corvos ali te sustentem. Sabe qual é a primeira vez que a Bíblia vai falar de corvo? É quando Deus disse para Noé: constrói para mim uma arca. Noé constrói para Deus a arca,
Passa-se um tempo, Noé pega um corvo. E ele solta o corvo na janela da arca. E isso me chama a atenção, porque estudando um pouco sobre o corvo não fica próximo dos seres humanos. Eu nunca ouvi alguém dizer que está criando e cuidando de um corvo. Corvo não gosta de estar perto e próximo dos seres humanos. Noé entendeu uma coisa: se eu soltar esse corvo e tiver lugar para ele pousar, ele não vai voltar para a arca. E o texto a gente conhece. Ele solta o corvo e o corvo volta. Entendeu, Noé? Não é tempo de abrir a arca ainda. Não é tempo de dispensar ninguém ainda. Porque se o corvo voltou, ainda as águas estão sobre a terra. Corvo, ele nem caçar, ele caça. O próprio Jó escreve, Jó capítulo de número 38, verso 40. O corvo não sai para caçar. Quem é que dá aos corvos o de comer? Passa mais de 1000 anos, e eu quero ler com os irmãos. Mais de 1000 anos se passa. Evangelho de Cristo segundo escreveu Lucas capítulo 12, verso de número 24. Lucas escreve, mas quem está falando é o próprio Jesus. Jesus diz assim, verso 24: considerai aos corvos, que eles não semeiam, e nem colhe, e nem tem despesa, e nem celeiro, e Deus o alimenta. Quanto mais vós, valiosos do que aves. Então o corvo não sai para caça, mas é Deus que dá aos corvos o de comer. Aí sabe que Jesus Cristo disse? Considerai os corvos. Sabe por quê, gente? Porque o corvo é obediente. Ele recebe a ordem dizendo: você vai ter que sustentar Elias no ribeiro de Querite. Sabe o que ele faz? Ele leva pão e carne para Elias no ribeiro. Gente, o normal aqui é ele comer a carne. Mas sabe o que acontece no texto? Eles receberam uma ordem. E de quem vem a ordem, o que lhe resta é obediência. O Senhor nos faz aprender com o corvo esta manhã. Seja obediente. Seja obediente. Aí sabe a curiosidade que me fez entender esse texto? Como que é que o corvo está levando pão e carne para Elias na asa? Ele anda com bolsa. Se leva na asa não dá para voar. Ele está levando no bico, gente. O mais fácil aqui é comer. Mas ele está obedecendo. Essa aqui não é para nós, essa aqui é para Elias. Esta aqui não é para a gente, esta aqui é para o profeta. Está na hora de a gente começar a ser obediente à voz de Deus. Tem muito obreiro desobediente. Deus manda ele ir para um caminho, ele quer ir para outro caminho. E Deus está dizendo: aprenda com os corvos. Não é para você, é para Elias. Aleluias. Aleluia. E até para alimentar o profeta, Deus tem um cronograma. Ele diz assim para o corvo: a alimentação de profeta não é bagunçado não. Você vai levar o pão e carne pela manhã e anoitecer. E não se atrasa. Não chega atrasado e nem chega depois. Comida de profeta tem que chegar na hora.
Eu não sei se você vai acreditar nisso, mas se pode, levanta a mão. Deus tem te sustentado esse período todo. Deus tem te ajudado este período todo. Vem me falar que faltou, não faltou. Vem falar que acabou, não acabou. O diabo até pensou, na pandemia vai acabar tudo, e Deus diz, vai nada, para profeta. Será que você pode adorar Deus? Será que você pode adorar Deus? Não vai faltar. Ele chega na hora certa. Aleluia. Uremacalamaya. Uriminaramachuriando como asteia. Umindu semessia calamachúria. Alguém pode adorar esta manhã? Alguém pode adorar esta manhã? Vai chegar na hora certa. Aleluia. Elias está comendo pão, comendo carne e bebendo água. Quanto na verdade, gente, Elias está escondido. Só que quer saber de uma coisa? No esconderijo de Deus ninguém morre de fome. Não, eu preciso repetir isto. No esconderijo de Deus ninguém morre de fome. Talvez o diabo disse, nesse esconderijo aí vai morrer. Elias está no esconderijo de Deus fazendo o quê? Comendo pão, comendo carne e bebendo água. Mas Deus é tão poderoso, e tem um esconderijo. Tem muita gente que diz, mas Deus se diz tão poderoso, tão grande. Diz que conta as estrelas, chama cada uma pelo seu nome, pesa o monte em balança de precisão, e está com medo de Jezabel e de Acabe, ao ponto de esconder Elias no ribeiro de Querite. Isto não é verdade, gente. Quando Deus esconde alguém, não é porque Deus está com medo, é simplesmente para preservar. Talvez eu estou pregando para alguém que tem uma vida tão intensa com Deus, que diz, pregador, já era para mim estar longe, já era para mim estar em TV, já era para mim estar com meu nome explodido aí no Brasil. E Deus está dizendo, não, sou eu que conheço, sou eu que sei. Se eu estou te escondendo é para te preservar. Se você aparecer para o Brasil agora, Jezabel te mata. Se você aparecer para o Brasil agora, Acabe te mata. Mas enquanto você está no meu esconderijo, não vai te faltar pão, não vai te faltar carne. Você está vivendo debaixo da minha dependência. E Deus é tão bom que tem um esconderijo. Livro de Salmos diz, aquele, não é para todos. Não é para todos. Aquele que habita, na onde? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe o que eu imagino, gente? Isso aqui não está escrito não, mas eu acredito nisso. Elias está no ribeiro de Querite desse jeito, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Olha como eu imagino Elias, comendo pão, comendo carne, bebendo água e descansando. Isso não é para todo mundo, pastor Iraquitã. É só para quem está debaixo. Está comendo pão, comendo carne e bebendo água.
Só que a Bíblia diz: Glória, aleluia. O ribeiro está se secando. E eu deixaria uma pergunta aqui para os obreiros: o que fazer quando o ribeiro se secar? Sabe por quê, meu pastor Moacir? Tem muita gente que vê o ribeiro se secando e se atrapalha. Pastor, está aqui a chave, ó. Para mim não dá mais. É desse jeito que eles fazem. Quando o ribeiro tem água, tem pão e tem carne, ele está lá. Oh, glória! Oh, mistério! Agora vai! Mas quando o ribeiro começa a secar, pastor, acho que não dá mais não. Aí, ó. Só que Elias não se atrapalha, gente. Porque Elias entende uma coisa: por mais que o ribeiro está se secando, foi esse o lugar que Deus preparou que eu estivesse. Tá difícil lá? Mas foi Deus que mandou calar. O ribeiro está secando lá. As coisas começaram a apertar lá. Foi aquele lugar que Deus preparou que você estivesse. Enquanto Ele não falar com você, não saia. Enquanto Ele não falar com você, não abandona. Foi aquele lugar que Ele preparou para você. Para me encerrar, Deus se manifesta, verso de número 8, e diz: Elias, vai-te daqui, Elias. Eu já tenho um lugar preparado para você. Você vai para Sarepta, que pertence a Sidom. E eu já ordenei uma viúva que ali te sustente. E agora olhe para cá, porque isso me chamou a atenção. Deus disse assim para Elias: eu já ordenei uma viúva que ali te sustente. Ele usa um verbo antigo: eu já ordenei. A ordem já foi dada. Era como se Deus estivesse dizendo para Elias: Elias, enquanto você estava preocupado com o ribeiro, com a água que estava acabando, eu fui lá em Sarepta de Sidom. Sentei com uma viúva e disse assim para a viúva: está vindo um profeta aí. Cuida dele. Dá água para ele. Dá pão para ele. Ó que o céu manda eu dizer esta manhã: enquanto você está lá todo preocupado, agora a casa vai cair, agora já não tem mais jeito, agora as coisas vão acabar. Deus já fez uma reunião com a viúva. Enquanto a gente está aqui nesta manhã, gente, algumas reuniões já foi feitas em nosso favor. Vai dar certo. Vai dar certo. Você pode olhar para alguém que está do lado e dizer: isto vai dar certo. Vai dar certo. Enquanto a gente está aqui, Deus já está trabalhando em nosso favor. Enquanto a gente está cuidando das coisas de Deus, Ele está fazendo algumas reuniões ao nosso favor, porque Ele é que está cuidando da gente. Você pode abrir a boca para adorar? Você pode abrir a boca para adorar a Deus nesta manhã? É Ele que está cuidando da gente. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Como é que é o nome do hino?